Graças e paz, igreja. Bom dia. Um prazer enorme estar com vocês aqui, junto com a Juliana. Foi uma amiga, irmã que Deus me deu nessa caminhada. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela, de nós estarmos juntos aqui nessa manhã. E agora nós vamos falar um pouco sobre pornografia e masturbação à luz da ciência. Porque uma coisa que eu não conseguia ter respostas quando eu fui pedir ajuda há 12 anos atrás era algo que eu repetia, algo que eu ouvia e aí eu escuto até hoje. Mas eu não consigo parar de assistir pornografia, não consigo parar de me masturbar. E nós fomos atrás de algumas respostas que estão fora da Bíblia, mas que a própria Bíblia fala a respeito disso. Então eu vou passar alguns slides para vocês nessa manhã, para ilustrar um pouco do assunto, tá bom? E vocês terem uma compreensão melhor. Enquanto os irmãos preparam ali os slides, eu quero ler um texto bíblico que está na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3. Os primeiros 9 versículos do capítulo 3 de 2 Timóteo. Diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Só até aqui por enquanto. Será que esses dias já chegaram até nós? Será que os homens são tudo isso? Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus? Esse também sou eu. Diferente da Juliana, que teve uma conversão da forma como ela teve, eu nasci num lar cristão. Eu venho de uma família de pastores e missionários. Então, eu passei por todo aquele processo de uma criança que nasce dentro de um lar cristão, vai para a igreja desde cedo, é apresentado, passa nas todas as salas, né? Vai crescendo e vai subindo a salinha. E com mais ou menos 13 anos de idade eu comecei a tocar no grupo de louvor da igreja. Aos 20 já comecei a pregar. A igreja reconhecia um chamado pastoral na minha vida, mais um dessa família que vai seguir o mesmo caminho. O que eles não sabiam era da minha vida paralela em secreto. Eu vou contar o meu testemunho com mais detalhes à tarde, mas eu tive meu primeiro contato com pornografia com 12 anos. E estar dentro de uma família cristã, de um pai que era presente, não me livrou de ter o meu primeiro contato com pornografia aos 12 anos. Só que foi um contato de um filme que só mostrava só da cintura para cima, então nem mostrava de fato a cena de sexo em si. Hoje isso aí passa em qualquer programa de televisão 5 horas da tarde. Mas aquilo despertou em mim o que eu não sabia o que era, fiquei excitado, e poucos dias depois, eu recorri à masturbação, eu conheci a masturbação. E aí, começou o meu envolvimento com pornografia. Só que, como que eu ia assistir mais pornografia naquela época? Não tinha celular, smartphone não existia, estava começando aqueles Motorola de abrir, desse tamanho. Não tinha internet em casa, não tinha computador. Então eu tinha que ir atrás de uma revista, que nem existe mais. Atrás de um outro filme que tivesse uma cena de sexo. Aí eu ficava esperando, sábado à noite,
Canal 13, lá em São Paulo. Os mais velhos já começam a dar risada, porque estavam assistindo também. Eu sei, não é revelação divina, é só um dado estatístico. Para ver aquele filminho lá de novo. E assim foi indo. Até eu começar a consumir mais pornografia conforme a tecnologia foi avançando. Por que eu estou falando isso? Porque a média mundial hoje para o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 8 anos de idade. E não é com um videozinho soft ou com a foto estática de nudez. É pornografia em alta definição, padrão YouTube. Um clique o filme roda. Então, quando a internet chegou na minha casa, eu tinha que esperar da meia-noite para começar a carregar o vídeo pornô que eu queria assistir. Com 17 anos mais ou menos de idade. Se eu puder passar é melhor. Então, com 17 anos de idade, a internet chegou na minha casa. E eu tinha que esperar, da meia-noite para... Vocês lembram como que era a internet? Telefone. Se eu usasse antes, ia vir a conta muito alta. Então, eu tinha que esperar da meia-noite para ficar até 1h30 da manhã, carregando 5 minutos de filme, para assistir 5 minutos de pornografia. Como é hoje? 277 milhões de sites pornográficos a um clique. Quem aqui não tem celular, levanta a mão. Cinco crianças. A irmã ali, acho que ela é mais velha. Você tem 3 celulares. Hoje eu trouxe para vocês aqui 277 milhões de sites pornográficos. E vocês também trouxeram, não trouxeram? Se você ficar a partir de agora 100 anos, 24 horas por dia, pelos próximos 100 anos, consumindo pornografia, vocês não vão conseguir assistir todo o conteúdo pornográfico que existe na internet. E o filho de vocês, com 6 anos de idade, já tem contato com isso. Aí agora você vai começar a entender, porque o problema é mais grave do que você está achando. O Vida Pura nasceu em 12 de agosto de 2016, nós completamos 6 anos agora. E quando nós começamos, eu falei assim, olha, vai demorar muito para alguém pedir ajuda para a gente. Só que a gente não pode desanimar. Quem vai pedir ajuda para 2 estranhos? Nós começamos em 2, eu e o Cid. Quem vai pedir ajuda para 2 estranhos num assunto tão delicado? Então vai demorar, mas a gente não pode desanimar. Aí o Cid falou, beleza, não demorou 24 horas, chegou um e-mail. Em uma semana chegaram 70 e-mails. E a gente começou a crescer muito rápido. Ouvindo a mesma frase que me incomoda até hoje. Eu não confio em ninguém da minha igreja para falar sobre o meu problema. Falei, que cristianismo é esse que a gente vive no Brasil, que as pessoas não confiam? Eu sei que o nosso trabalho cresce porque as pessoas querem manter a aparência de piedade, como diz o texto, mas são mais amantes dos prazeres. Então elas não conseguem confessar e pedir ajuda. Vir até nós é uma maneira ainda de mascarar, E eu estou me tratando ali com vida pura, mas ninguém precisa saber. E tudo bem, você vai caminhar até uma certa parte, mas depois você vai precisar de outras pessoas. Na sua igreja local. Porque o nosso desejo como Vida Pura nunca foi atender pessoas de forma direta. Nós queríamos capacitar as igrejas locais para fazer esse trabalho. Porque assim a gente alcança muito mais gente. Se essa igreja tem um trabalho local, olha quantas pessoas podem ser alcançadas. Eu posso cuidar de todos vocês? Não, mas a igreja local pode. Por isso que o Vida Pura hoje tem uma base em São Paulo, de atendimento presencial, uma base em Curitiba, agora nós temos em Caraguatatuba, que é litoral norte de São Paulo, no Gama, cidade satélite de Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e se Deus quiser, mês que vem, já está tudo agendado, Recife. Quem sabe aqui também não será. Amém? Por que tudo isso acontece? Então a gente vai entender agora, a nível científico,
no campo da neurociência, o que é a pornografia, a masturbação, e por que você repete sempre essa frase aí, eu não consigo parar. Na verdade, porque ela é uma droga mais poderosa do que qualquer outra droga que exista. A cocaína, o álcool, eles podem ser metabolizados para fora do corpo. Aí eu te pergunto, por onde sai toda a pornografia que você assiste? Ela não sai por lugar nenhum. Ela está toda aí armazenada no seu cérebro, e aí a gente vai entender o grau que isso causa na vida de uma pessoa. Tá bom? O que é pornografia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente ainda achando que pornografia é aquele filme de sexo explícito. Vocês acham que pornografia é só isso? Não. Qual é o maior canal comunicador de pornografia hoje que existe no mundo? Quem quer chutar? Não. É o WhatsApp. Ah, tá, lá a gente compartilha os vídeos, lá a gente compartilha os nudes. Não, é lá que você fala, tudo que você tem medo de falar, lá você não tem medo. Lá é o maior antro de adultério que existe, quando você começa a ter contato com outras pessoas, escondendo do seu cônjuge. É lá que você participa daqueles grupos que falam um monte de imoralidade, e você ainda não saiu de lá, não sei porquê. Mas é o grupo da firma, que eu escuto, né? É o grupo da empresa onde eu trabalho. Nossa, mas você trabalha num lugar que compartilha esse lixo? Eu não queria trabalhar num lugar desse. Mas como que eu vou sair se é o grupo dos amigos da igreja? Ah, não tem pornografia no grupo dos amigos da igreja? É só lá em São Paulo que tem essas coisas, né? Tudo que nos causa excitação é pornografia. Não apenas aquilo que você tem como contato visual, mas tudo que você ouve. As músicas não são pornográficas? Qual o maior canal do YouTube brasileiro? Condzilla. O que ele faz? Produz pornografia cantada. E visual também, com as danças que tem ali. Aí o que o Instagram te obriga a fazer hoje? Por causa do TikTok, ele faz você ficar fazendo aquelas dancinhas lá para gravar os Reels. Não é isso? E as meninas estão tudo produzindo pornografia lá. Fazendo aquela dancinha sensual, achando que aquilo é uma brincadeira, e tem um pedófilo se masturbando do outro lado da tela. Aí você pega, dá de presente um celular para o seu filho, só para ele ficar quieto. Ele que é uma criança saudável, gosta de brincar, de pular, de fazer as coisas, só que você não tem paciência com ele, aí você pega e dá um celular de presente para ele. Ele entra nesse mundo aqui, fica quietinho, sentado. Aí você fala, nossa, que paz. Você acabou de acabar com a inocência do seu filho, negligenciando o seu papel. Tem gente que fala assim para mim, a partir de quantos anos pode ouvir a palestra de vocês? Eu falo, de 12 para cima. Nossa, mas não é muito jovem? Não, essa é a faixa etária que eu recebo as pessoas no Vida Pura pedindo ajuda. Recebi uma menina de 12 anos de idade, com a mãe dela desesperada, falando, a minha filha já assiste pornografia há 4 anos. Como que começou? Eu convidei um casal de irmãos da igreja para jantar em casa, e o irmão da igreja deixou o celular na mesinha da sala. Minha filha foi lá, pegou o celular dele, não tinha senha, e achou a pornografia. O irmão da igreja fez o serviço. E aquela menina de 8 anos de idade, com 12 anos, chegou, mãe, eu não sei o que acontece comigo, mas eu quero ver isso toda hora. Aí a mãe dela descobriu 4 anos depois que ela assistia a pornografia, todos aqueles anos. Quem tem filhos? Vocês já educaram sexualmente os filhos de vocês? Eu vou falar para o meu bebê de 10 anos de idade, que já é maior do que eu, se eu falar que pênis chama pênis para ele, como que eu vou fazer isso?
Eu converso com algumas mães que são assim: eu não posso falar para o meu filho que pênis é pênis, que vagina é vagina. Não precisa falar. Com 10 anos ele já ouviu 42 adjetivos a respeito disso na escola. Ele já sabe o nome disso com outros nomes. Aonde que a gente dormiu e perdeu a história? Não é verdade? Então pornografia não é só o que você vê, é o que você ouve. E aí você vai entender que é o que você toca, é o que você sente de cheiro, é o que você come também. O que tem a ver isso? Vocês vão entender. Eu tenho alunos que não podem sentir cheiro de café, porque o café é um estímulo para ele assistir pornografia. Mas isso é possível? Preste atenção que você vai aprender que é. Tudo bem? Então, tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você cheira, tudo que você ouve, isso cria impressões cerebrais em você. Não existe essa de você ser, eu sou muito burro, eu não aprendo nada. Não, você é só preguiçoso. Porque se você se esforçar, você pode aprender qualquer coisa. Tem gente que tem mais aptidão para uma coisa do que para outra. Por exemplo, eu toco violão, mas só em casa. Hoje só em casa, né? Lembra que eu falei que eu tocava já no louvor com 13 anos? Mas eu sempre fui aquele medíocre, porque eu não gostava de ensaiar. Mas eu tenho amigos daquela época que se tornaram músicos profissionais. Qual foi a minha diferença? Eu nunca me dediquei. Os outros tinham mais aptidão, é verdade, mas se eu me esforçasse, eu também ia aprender. Quem se esforça aprende, porque o cérebro ele é condicionado. Então você pode aprender a andar de bicicleta, pode aprender a nadar, pode aprender um outro idioma. Você não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever? Você já nasceu sabendo essas coisas? Não, então o seu cérebro ele é condicionado, você vai armazenando informações nele e adquirindo novas habilidades ao longo da sua vida. E aí o que vai acontecer? Quando nós falamos de pornografia, nós precisamos conhecer essas duas palavras aí, dopaminas e caminhos neurais. São 3 palavras, mas são 2 termos. Dopaminas e caminhos neurais. Aqui começa a saga do viciado em pornografia. Por causa das dopaminas e por causa dos caminhos neurais que vão ser criados no cérebro. Tudo bem até aí? Então tudo que você vê pode produzir dopaminas em você. Aí deixa aí, não precisa se preocupar não com as letras pequenas, é só para você ver as imagens, tá? Depois eu deixo, os slides vão ficar aí para a igreja, depois vocês podem ter isso, não se preocupe. Olha só, quem aqui gosta de comer chocolate? E quem gosta de churrasco? O que acontece quando vem o cheiro da picanha? Vocês gostam mesmo de churrasco, hein? Eu só não vou reclamar de ir embora sem comer churrasco, porque o peixe que eu já comi ontem já valeu tudo. Porque depois dessa reação de vocês, mas nem em Porto Alegre o pessoal reagiu desse jeito. Quando você sente o cheiro de churrasco, dopaminas começam a ser fabricadas no seu cérebro. O que são as dopaminas? São neurotransmissores, popularmente conhecidas como o hormônio do prazer. Por quê? Porque quando você faz algo que te dá prazer, elas estão sendo fabricadas. As dopaminas são responsáveis pelos nossos movimentos. Eu me movimento por causa aqui das dopaminas. Tanto que o mal de Parkinson, ele é déficit de dopaminas, por isso que as pessoas tremem e não têm mais o controle total. Elas são responsáveis pela sensação de prazer. Tudo que dá prazer gera dopaminas no cérebro.
e elas são responsáveis pelas nossas memórias. Fez e deu prazer, ela pega aquela informação e guarda no seu sistema de recompensa cerebral. Por que vocês sabem que a picanha é boa? Porque um dia na vida de vocês, pela primeira vez, vocês sentiram o cheiro, e aí vocês sentiram o gosto. E aquilo proporcionou um prazer tão grande, que o cérebro de vocês guardou essa informação no sistema de recompensa cerebral. Aí você fala assim, eu estou com fome. Aí a pessoa fala assim, olha, tem uma bacia de jiló aqui, e a gente pode ir na churrascaria ali. O que você vai escolher? Porque o seu cérebro já gravou essa informação no sistema de recompensa cerebral. Por causa desse negócio aqui, ó. Isso é um neurônio, e isso aqui é uma sinapse. Um neurônio conversando com o outro. Olha o cheiro da picanha. E aí eles começaram a conversar. Faz o Felipe salivar, porque nós vamos comer hoje picanha. Aí a boca já enche de água. Você nem está comendo ainda, só está imaginando. O cheiro está vindo. Os neurônios, eles estão conversando, eles estão produzindo uma sinapse. E as dopaminas estão sendo fabricadas. Quando você termina de comer a picanha e se sente satisfeito, o ciclo dopamínico se fecha. Ele queria que você comesse, você comeu. Você está satisfeito, resolvido o problema. Acabou. Só que ninguém vicia em pornografia porque é algo ruim, certo? É porque é algo que dá prazer. Aí eu te pergunto, o que é mais prazeroso? A picanha ou o sexo? O chocolate ou o sexo? E aí, se você não for demagogo, você vai falar que é o sexo. Porque comer a picanha em si não faz parte do seu sistema primitivo, digamos assim. Porque você pode comer outra coisa para ficar vivo. Mas o sexo já está dentro de você desde a criação do mundo. Quem criou o sexo? Se foi Deus que criou, o sexo é mal ou é bom? Se ele é bom, por que a gente não fala dele? Por que a gente não ensina às nossas crianças, então, que o sexo é bom? Desde que praticado da maneira como Deus, o Criador, determinou. E é o que eu vou falar hoje à tarde. Então, uma vez que o sexo ele faz parte da sua natureza, estabelecido dentro de um princípio, ele é prazeroso. E uma vez que ele é prazeroso, ele vai produzir dopaminas no seu cérebro ou não? Sim. Só que entenda, Deus fez você para conhecer uma pessoa do sexo oposto, olhar para aquela pessoa e ter experiências sexuais com ela. Que horas? Que horas? Que horas? Igreja de Jesus Cristo. Que horas que é para fazer sexo? Não, vocês não têm certeza disso. E é por vocês não terem certeza disso que vocês não ensinam os filhos de vocês e eles se tornam os meus alunos. Sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. O contato, a pele, o cheiro, a descoberta do prazer no outro. E aí as dopaminas começam a ser fabricadas para o sexo. Mas é isso que tem acontecido? Não. Nós colocamos uma tela diante dos nossos olhos, contemplamos ali o sexo, nada mais do que uma prostituição filmada. Tem uns caras de pau que falam para mim que pornografia não é pecado, porque não está escrito na Bíblia que pornografia é pecado. O que é pornografia? Prostituição filmada. Prostituição é pecado?
A Bíblia diz que a nudez do cônjuge pertence ao marido e a nudez do marido pertence à esposa. A nudez da mulher pertence ao marido e a nudez do marido pertence à esposa. Você está vendo a cena de sexo ali? É o seu cônjuge que está ali? É? Então por que você está vendo a nudez dele? É para você? Não. Pecado. Isso basta para você entender que é pecado? E aí você se coloca diante da cena de sexo, e o que o seu cérebro começa a produzir ali? As dopaminas, porque ele começa a ser estimulado. Ele não entende que aquilo ali é virtual, não é real. Ele entende que aquilo traz um estímulo, e é um estímulo sexual da excitação, e toda vez que tem excitação, vai ter o quê? Dopaminas sendo fabricadas. Dopaminas sendo fabricadas. E essas dopaminas começam a ser fabricadas. Só que o estímulo visual é infinitamente maior do que o estímulo que você tem quando você vai no processo correto de conhecer a pessoa, se relacionar com a pessoa, casar com a pessoa e começar a fazer sexo com ela. Então você começa a bombardear o seu cérebro com aquele estímulo visual, do qual ele não estava preparado para aquilo. E ele começa a conversar, a fazer as sinapses, os neurônios começam a conversar. E aí eles começam a fabricar dopaminas, e eles vão fabricando, e as sinapses vão acontecendo. O que vai acontecer no final disso tudo? O que você vai fazer com tudo isso? Você vai se masturbar. E existe masturbação na Bíblia? Sexo é masturbação? Não. Deus fez você com uma anatomia perfeita para que o oposto se torne uma só carne. Só que você não vai fazer isso, você vai pegar a sua mão e vai aliviar todo esse desejo sexual na masturbação. Aquele monte de dopaminas fabricadas. Vou dar um exemplo bem esculachado, assim, que se você estudou nessa área, você vai falar, meu, que esse cara está falando besteira. Mas é só para ilustrar para todo mundo. Digamos que a picanha produza 60 dopaminas. A pornografia produz 6.000. Dá para comparar uma coisa com a outra? O cérebro ele fica totalmente sobrecarregado de dopaminas. Aí você vai lá e se masturba. Para ele não entrar em colapso, porque o que você fez poderia levá-lo a entrar em colapso, ele tem uma característica. Ele é plástico, é a neuroplasticidade. Então ele vai pegar aquele monte de dopamina e vai colar um neurônio no outro. E a hora que ele colar um neurônio no outro, que fez essa conversa, um novo caminho neural foi criado. Nasceu mais um viciado em pornografia. Por causa do excesso de dopaminas fabricadas no cérebro, você se torna um viciado. Porque senão o cérebro entraria em colapso. E para ele não fazer isso, ele faz as conexões neurais e cria um novo caminho. Parabéns, você adquiriu uma nova habilidade. Agora você vai querer assistir esse negócio todo dia, cada vez mais. E o que você fez para aliviar a tensão? Se masturbou. O que é a masturbação? É uma fraude. Para o seu cérebro é uma fraude, porque ele foi feito para ter uma conjunção carnal, de pênis com vagina. E agora você foi lá com a sua mão e resolveu o problema. Sabe o que aconteceu nessa hora? O que tem mais pressão? A vagina no pênis ou a sua mão no seu órgão genital? O que tem mais pressão? A sua mão, porque você tem o controle da situação. E aí você vai imprimir uma pressão no seu órgão genital, seja você homem ou mulher. E nessa hora do orgasmo, o cérebro vai gravar essa informação da pressão que a sua mão fez no órgão genital. A minha mão é seca ou ela é molhada?
E a relação sexual? A mão é seca, a relação sexual é molhada, ela é lubrificada. O atrito da minha mão é diferente do atrito da relação sexual. E o cérebro vai gravar essa informação também. Sabe esse papo progressista de que masturbação faz bem para você conhecer o seu corpo? Sim ou não? Você acredita nisso? Será? Uma vez eu dei palestra na igreja, aí eu abri para perguntas no final. Aí a irmã levantou a mão assim. Pois não, irmã? Você não acha que a sua fala ofendeu as feministas da igreja? Quando ela falou isso, eu fiquei até feliz, né? Falei, entenderam a mensagem. Falei, eu não estou preocupado em agradar ninguém. Eu estou preocupado em ser obediente a Deus. Se as feministas se ofenderam, glória a Deus por isso. Uma vez que você envia essa informação de pressão e atrito para o seu cérebro, ele entende que chegar ao orgasmo vem através de um estímulo visual e da masturbação. E aí você faz isso quantas vezes? Eu aconselho homens que fazem 25 vezes por dia. O pênis está em carne viva. Ele não consegue nem pôr a mão mais direito, porque já está extremamente machucado. Mas ele não consegue parar. Porque quanto mais você repete o processo, mais você sobrecarrega o seu cérebro de dopaminas, mais ele grava essa informação, mais o caminho neural é reforçado. E para você, então, sexo é aquilo que você vê e aquilo que você faz com a sua mão. E aí sabe o que tem acontecido, pastor? É impressionante, 2022, só chega casal para eu aconselhar, o menino tem uns 25 anos e a menina uns 23. Mas eu estou com uns 15 lá, que chegou assim um atrás do outro. Eu comecei a falar, o que é isso, Deus? Agora está na moda? Qual é o problema deles? Eles têm 3 meses, 6 meses de casados e não conseguem ter relação sexual. Primeiro porque o menino não fica excitado. Ou não ficar excitado é o quê? Disfunção erétil. Ou só de encostar pênis na vagina ele chega no orgasmo. Por que o pênis dele tem essa hipersensibilidade? Por que ele tem essa ejaculação precoce? Porque para o cérebro dele ele tem que ver e masturbar. O sexo real ou não o atrai, ele não fica excitado, ou ele tem uma ejaculação precoce, ele é hipersensível. E as meninas estão assim, pastor, eu não quero mais ficar casado com esse traste. Primeiro que eu não sabia que ele era viciado nessa coisa antes da gente casar. Aí eu respondo, mas isso é culpa sua também. Quem mandou você ficar se esfregando nele no namoro, ao invés de perguntar as coisas? E não vem falar para mim que vocês não se esfregam no namoro, porque eu perguntei quando que é a hora do sexo e vocês não responderam. Agora quer chorar o leite derramado. O cérebro já sabe que é diferente. E tem um detalhe. Eu falei que esses caminhos neurais são armazenados aonde? Na memória. As dopaminas são responsáveis pelas nossas memórias. E isso fica no sistema de recompensa cerebral. Toda vez que você fica nervoso, irritado, ansioso, tem alguém ansioso aqui? Quando você manda mensagem no WhatsApp para alguém e a seta fica azul, e a pessoa não responde, como você se sente? Vocês se sentem igual a picanha, né? O alvoroço é igual. Mas por que esse infeliz está online, leu e não respondeu? O que ele está fazendo? Olha a ansiedade que isso causa. A gente mandava carta antigamente.
Mandava carta. Eu tinha um álbum de figurinha do Street Fighter. Faltava 4 figurinhas para terminar o álbum e não vinha nunca. Eu falei, eu vou comprar figurinha pro resto da vida? Não vou. Aí eu podia mandar uma carta para a editora, com o dinheiro dentro, e eles iam me mandar as 4 figurinhas. Eu fiquei 2 meses chegando da escola falando, mãe, chegou a carta? Mãe, chegou a carta? Esperei 2 meses, chegou. Aí agora, passou um tempo, eles inventaram o e-mail. Nossa, que revolução, a gente manda um e-mail. Aí hoje a gente não consegue esperar uma mensagem de WhatsApp. Eu sou conselheiro de casais, aí o homem mandou mensagem aqui no número do Vida Pura, querendo agendar uma sessão. 8 da manhã. Quando foi 8h15, a mulher dele, não sei como, descobriu o meu telefone particular, me mandou uma mensagem falando assim, olha, meu marido está tentando agendar, mas não obteve resposta. Mandou às 8, era 8h15. Só que o serviço começa às 9. O que nós estamos nos tornando? Aonde vai desencadear toda essa irritação, toda essa ansiedade? O seu cérebro, lá no sistema de recompensa dele, tem a solução. Opa, Felipe ficou ansioso. Felipe ficou irritado. O Felipe foi contrariado no trabalho. O que nós temos aqui nas nossas lembranças que pode trazer prazer e alívio? O que vai estar lá? A pornografia, a masturbação. E ele mesmo vai me estimular a consumir pornografia todas as vezes que eu estiver ansioso, irritado, triste, contrariado. E o ciclo vai se repetindo o tempo todo. Porque o que é mais forte nas minhas lembranças? O gosto da picanha ou o orgasmo? O orgasmo. Você está começando a entender o problema? Por isso, nunca mais na vida de vocês, quando alguém chegar para você e falar assim, eu tenho um problema com pornografia e masturbação, não orem por essa pessoa e mande ele embora. Você está frustrando ele. Deus tem poder para transformar a vida de um viciado desse, de um dia para a noite, ou num piscar de olhos? Ele tem? Ele faz? Não. Porque pecado sexual é pecado de destruição de caráter. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. Quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Paulo, o que você quer dizer com isso? Que quem peca contra o próprio corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo. E deveria, a imagem de Cristo está sendo construída em você. Mas você pega o seu corpo e une ele à imoralidade sexual. Então o processo inverso está acontecendo. Ao invés de caráter de Cristo, você se torna uma pessoa sem caráter. E Deus não restaura caráter do dia para a noite. Ele restaura caráter no processo da santificação. Ele poderia fazer do dia para a noite, mas Ele não faz. Porque Ele está construindo a imagem do Filho dEle em nós. E o pecado sexual está destruindo isso. É por isso que o mundo é extremamente sexualizado. É por isso que a pornografia é uma arma na mão dos progressistas, para manter você o tempo todo cada vez mais distante do seu propósito de vida. É mais fácil lidar com um viciado em drogas, em álcool, do que com um viciado em pornografia. Porque uma vez que estes caminhos neurais começam a ser estabelecidos, não há remédio que faça o contrário acontecer. Estão entendendo até aí? Tudo bem? Você assiste muita pornografia. Muitas dopaminas são fabricadas. Para o cérebro não entrar em colapso, ele cria um novo caminho neural e armazena esse caminho neural no sistema de recompensa cerebral. Todas as vezes que você repete o ato, esse caminho é reforçado e junto com ele está a masturbação, que é o sexo
solitário, a autogratificação egoísta. E aí você tem uma pessoa que não sente mais prazer no sexo convencional. Depois vocês vão seguir o Vida Pura lá no Instagram para dar uma moral pra gente, né? Tem mais mulheres seguindo o Vida Pura do que homens. Por 2 motivos. Primeiro são as mulheres viciadas em pornografia, porque pornografia não é só coisa de homem, é coisa de mulher também. O Brasil é o segundo país no mundo que mais consome pornografia entre mulheres. O segundo. E, em segundo lugar, são as esposas procurando respostas para os seus maridos, porque o casamento já foi destruído. O homem sente prazer com tudo, menos com a esposa. Porque o cérebro dele já aprendeu isso. E eu nem estou falando de pecado ainda. Eu nem entrei nesse mérito ainda. Nós tratamos pornografia e masturbação como idolatria do coração. Eu nem entrei nesse mérito ainda. Vocês acham que idolatria é só se prostrar diante de uma imagem de escultura? Idolatria é tudo que tira Deus do centro. Quem é o seu ídolo para o viciado sexual? É o sexo? Não, é o eu. É a idolatria do eu, do egoísmo, do narcisismo, do hedonismo. Eu quero e eu quero agora. E eu não posso esperar. Mas nós ainda estamos falando de cérebro apenas. E aí, conforme você repete, as conexões vão se estabelecendo. E aí, o cérebro fisiologicamente é modificado. E aí entra o problema. Existe um outro neurotransmissor que se chama ocitocina. Repete aí, ocitocina. É um neurotransmissor. Vulgarmente, popularmente conhecido como o hormônio do amor. Por quê? Porque a ocitocina, ela é liberada em momentos de alegria, em momentos de felicidade. E o que ela faz? Foi descoberto que quando você está feliz, o seu cérebro libera quantidades de ocitocina. Mas quando você tem um orgasmo, o seu cérebro libera muito mais ocitocina. E por que isso acontece? Porque a ocitocina, ela é uma espécie de cola. Se você fez algo e aquilo te deixou legal, ele produz ocitocina para que você queira repetir aquela ação de novo. Olha, eu gostei tanto que eu quero mais. E isso acontece por causa da ocitocina. E aí foi descoberto que quando você tem um orgasmo, muito mais ocitocina é liberada no seu cérebro. Para que isso? Porque Deus, quando fez você, fez para você ter relação sexual com quem? O seu cônjuge. E todas as vezes que você tiver uma relação com o seu cônjuge, o seu cérebro vai produzir muita ocitocina para quê? Para fazer uma cola entre vocês dois. Para que vocês desejem um ao outro cada vez mais. Para que você anseie pelo próximo momento de prazer com aquela pessoa que Deus reservou para você. É uma cola que te une ao objeto do seu orgasmo. E se esse objeto é o seu cônjuge, vocês ficam cada vez mais próximos. Olha como Deus é maravilhoso. A ciência comprovando a maravilha de Deus. Você pode ficar casado com a mesma pessoa 50, 60 anos. E sabe o que isso significa? Que 30 anos de casamento, o sexo vai ser melhor do que quando você casou. Porque muita ocitocina foi liberada nesse processo e a intimidade está aumentando cada vez mais. E eu falei isso numa igreja, aí o pastor começou a dar risada. Aí ele pediu para falar. Eu falei, pode falar, pastor? Ele falou, agora eu entendi. Eu falei, entendeu o que, pastor? Ele falou, eu estava com um casal de amigos cristãos de outra igreja, e o homem tem 62 anos e a esposa 60. E vieram os dois na minha frente, assim, ela meio envergonhada, assim, de braço dado com ele, e ele lá, né, para falar comigo. E aí ele falou, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode falar. É pecado fazer sexo em cima do capô do carro?
E a irmãzinha, né, toda sorridente assim, né, abraçada com ele. E o marido falando, né, 62 anos e a mulher 60. É pecado? Aí o pastor, mas como assim, em cima do capô do carro? Não, pastor, deixa eu explicar, né. A gente tem uma chácara e a gente vai de final de semana para essa chácara. Aí a gente chega lá, estaciona o carro, só tá a gente, a chácara é nossa, não tem ninguém, e a gente acaba fazendo em cima do capô do carro. É pecado? Ou não, irmão? O carro é seu, a chácara é sua, não tem ninguém, não é um lugar público, faz onde você quiser. Aí a irmãzinha toda sorridente, né? 62 anos e 60. Mais de 40 anos de casados. E olha a disposição sexual desse casal. E os jovenzinhos de 20 e poucos anos, alunos do Vida Pura, porque não conseguem ter relação sexual. Quando eu falo de ocitocina, isso faz todo sentido. Porque a ocitocina desse rapaz ou dessa menina foi produzida a vida inteira para pornografia. Aonde está a cola? Está na pornografia. Não está no outro. Está no virtual, não está no cônjuge. Esse casal pode ser idoso, mas eles produziram ocitocina a vida inteira, um para o outro, a ponto de chegar nessa idade e ter disposição de fazer em cima do capô do carro. E os novinhos não conseguem fazer em cima de uma cama. Isso vai refletir no quê? Nos nossos filhos. O que o movimento progressista quer? Esterilidade. Quem é homossexual, não reproduz. Quem é viciado em pornografia e masturbação, não reproduz. E qual foi a ordem de Deus desde o princípio? Crescer e multiplicar. Eu sou uma pessoa. Quantas pessoas eu estou alcançando aqui nessa hora? Várias, não é? Centenas? Aí eu falo assim, eu só vou ter um filho. Ou nenhum. Porque são épocas difíceis. Quem disse para você que são épocas difíceis? Aonde que é difícil? Você tem um celular que você pede comida, a comida chega na sua casa. Vai falar para Abraão que existe isso. Vai lá nos dias de Jesus. Olha, eu peço no iFood o hamburgão gourmet. E você vem falar de tempos difíceis? Tempos difíceis foi no passado, que não tinha água encanada, não tinha água quente, tinha que caçar para comer. Isso é difícil? Não é que os tempos são difíceis, a gente que é mole. A gente que é preguiçoso, a gente que é acomodado. Ai, como a gente ama o comodismo. E como ele destrói a gente. E aí eu me detenho a ter poucos filhos e privo o cristianismo de crescer. E eu estou falando para mim mesmo, que eu só tenho uma filha. Mas se Deus quiser, terei mais. Porque meus filhos precisam alcançar mais vidas. Mas os viciados em pornografia nunca vão ter prole. Nunca vão ter gerações. Esse é o problema. E a ocitocina sempre focada para a pornografia. Então a cola que era para ser conjugal passa a ser uma cola virtual. E você só sente prazer reforçado ainda mais por isso. Aquilo que Deus criou para manter as relações durando uma vida inteira e cada vez melhor, foi desvirtuado pelo pecado. Vocês estão entendendo? Faz sentido na cabeça de vocês? E tem gente falando para você assim, olha jovem, quando casar vai resolver. Não vai. Só porque você assinou um papel e o pastor orou diante de Deus, o seu cérebro esqueceu tudo isso? O pecado de idolatria do seu coração caiu? Então casar não resolve. Não, eu vou casar, vou fazer sexo todo dia. Vai sim. Você vai ver boleto todo dia. Minha mãe brinca comigo até hoje.
Falava que ia fazer todo dia. Você acha que eu não sei? Mãe, eu tenho muitos problemas. É uma ilusão. E ainda que faça sexo todo dia, porque deveria fazer. A Bíblia fala disso. Mas não é isso que vai resolver o seu problema de vício em pornografia e masturbação. Dopaminas em excesso criam novos caminhos neurais. Ocitocina faz a cola com o motivo pelo qual ela foi fabricada. Você está conformando o seu cérebro cada vez mais ao vício em pornografia. Tranquilo? Vocês estão entendendo? Vocês conhecem esse homem bonito aí? Já viram ele alguma vez? Quem conhece o Ivan Pavlov? Olha aí, algumas pessoas já ouviram falar do Ivan Pavlov. O Ivan Pavlov, ele fez a descoberta do reflexo condicionado. O que é isso? Ele fez uma experiência com um cachorro, onde ele pegou um cachorro e apresentava um pedaço de carne para esse cachorro. O que acontece quando o cachorro vê o pedaço de carne? Ele saliva. Até aí, sem novidade, certo? Tranquilo. Aí o Ivan Pavlov pôs um elemento na experiência que foi uma campainha. Então, ele apertava a campainha, pé, e mostrava o pedaço de carne para o cachorro. Apertava a campainha, pé, mostrava o pedaço de carne para o cachorro. E aí ele começou a repetir, até que ele tocava a campainha e o cachorro começava a, mesmo sem ver o pedaço de carne. O que a campainha tem a ver com o sistema digestivo do cachorro? Nada. Mas por causa da repetição, o cachorro aprendeu que ao tocar a campainha, ele vai ter o pedaço de carne. E o Ivan Pavlov deu o nome de reflexo condicionado. Por que condicionado? Porque a campainha não tem nada a ver com o sistema digestivo, mas agora tem, porque ele foi condicionado. Tudo bem? Ok. Como são os filmes pornográficos? Eles passam no mesmo ambiente? Não. Tem filme no quarto, tem filme na sala, tem cena, né? Cena no banheiro, cena na garagem, cena na rua, cena no jardim, cena no parque de diversão, tem cena até dentro da igreja, tem cenas inúmeras de filmes pornográficos. Não é mesmo? Sim. E na cena existem vários elementos que estão ali. É cama, é cadeira, é roupa, é sapato, é um monte de coisa. É ou não é? Você acha que você só está vendo dois corpos fazendo sexo. Mas o seu cérebro está captando tudo que está ali na cena. Aí você chega na igreja, olhos fechados, coração quebrantado, porque você veio para se arrepender. Hoje é o dia. E aí você está lá no momento do louvor, adorando ao Senhor, aquele clima de adoração, e de repente você abre os olhos e olhando para o chão, você vê ali a irmã que está ali do lado, com um sapato vermelho. E do nada, você não sabe por quê, você lembra de uma cena pornográfica. Sabe qual é o nome disso? Reflexo condicionado. Por assistir tanta pornografia, em tantas cenas, ambientes e acessórios diferentes, o seu cérebro associou toda a cena pornô com o sexo. Então você chega aqui e vê uma cadeira preta. Você já viu um filme pornô que tinha uma cadeira preta? E você começa a lembrar de sexo na hora. Você sai na rua, você passa em frente a um jardim, aí você vê uma árvore linda, você fala, nossa, olha essa árvore. E você lembra da cena de sexo, porque você já viu duas pessoas fazendo sexo embaixo de uma árvore. Para onde você olha, você enxerga sexo. Isso só aconteceu na minha vida? Ou acontece na vida de muitos aqui também? Não precisa se manifestar, não. Eu conheço a sua realidade. Olha a escravidão. Você está chegando na igreja, a irmã vem te cumprimentar, está com a roupa azul. Toma, cena de sexo. O pastor está pregando, você repara na rodinha do púlpitozinho aqui, ó.
cena de sexo. Porque vários reflexos condicionados foram colocados na sua cabeça, criados, por quê? Por causa de toda a pornografia que você assistiu até hoje. Agora, se o primeiro contato com pornografia é entre 6 e 12 anos, como que vai ser essa pessoa com 25 anos de idade? Vocês estão começando a entender a gravidade do problema? Vocês estão começando a entender o quanto a gente está atrasado no assunto? Sim ou não? Olha só como a igreja é atrasada, infelizmente, nesse ponto. Na década de 90, a igreja que eu participava estava preocupada se as irmãs podiam cantar de brinco ou não. E sabe o que estava passando na televisão? A banheira do Gugu. Vocês lembram disso? Domingão em família, almoço e a banheira do Gugu rolando. A igreja está lá, mas pode cantar de brinco ou não? E os irmãos estão onde? Assistindo a banheira do Gugu. Qual o resultado disso? Muito prazer, um viciado. A geração de 90, que nasceu em 80, e aí em 90 era criança, pré-adolescente, sabe do que eu estou falando? A gente começou aí. Só que hoje, começa aqui, na pornografia hardcore. Agora, a Juliana fez uma pergunta aqui, né, que falou que eu ia responder. Qual o tema mais pesquisado? São 2. Sabe quais são os temas mais pesquisados hoje? Primeiro lugar, o desejo de ver a esposa tendo relação com outro homem. O desejo de ver a sua esposa fazendo sexo com outro homem na sua frente. Esse é o mais procurado. Vulgarmente conhecido nos sites pornográficos como a categoria dos cornos. Sabe qual é o segundo tema? O meu pai veio me castigar. O meu tio veio me visitar. O que isso está estimulando? O abuso infantil, a pedofilia e o incesto. Eu lido com homens hoje que abusaram das suas próprias filhas. E se você estiver entendendo um pouco tudo que eu estou falando, e você assiste pornografia, saiba de uma coisa: o pecado sexual é insaciável. E aquilo que ontem era abominável, hoje passa a ser desejável. Por quê? Quando a pessoa usa droga, ela usa cocaína, como que ela faz? Ela cheira um tantinho assim e fica louca, não é? Só que ela vai cheirando de novo esse tantinho, o que o cérebro faz? Acostuma. E aquilo não vai mais causar a mesma euforia, certo? Ela vai precisar o quê? Doses maiores. Como funciona então com a pornografia? A pessoa vai ter que assistir mais pornografia? Não é a questão do tempo, é a questão do que vê. Começa assistindo aquela pornografia homem com mulher, aquilo não excita mais, vai procurar outro gênero pornográfico. Mulher com travesti, 2 mulheres, vários homens e uma mulher, 2 homens, e aí vai. Quando aquilo não excitar mais, vai querer ver uma cena que simula um estupro, simula um abuso, seja esse dentro de casa, vai querer ver uma cena aonde simula que a mulher está traindo o homem com outro na frente dele, e assim vai. E assim vai. E aí quando o virtual não satisfazer mais, vai fazer o quê? Vai vir para o mundo real, praticar exatamente isso. Aquilo que era abominável passa a ser desejável. E você se torna igual o cachorro do Ivan Pavlov. Não pode ver um sapato, não pode ver uma cadeira, não pode ver uma árvore, que tudo dispara gatilho na sua cabeça e você quer consumir pornografia e se masturbar.
Um cérebro que ainda está em formação com 7 anos de idade, já começa a ser bombardeado com tudo isso. Qual vai ser o futuro? Uma geração de pedófilos, de abusadores. Aí você vê que já existem projetos de lei para legalizar a pedofilia, a zoofilia. Vocês leem jornal? Vocês acompanham as notícias? O caminho está sendo preparado, irmão. Estamos formando uma geração de pedófilos. O que eles vão precisar daqui lá na frente? Ter uma lei que legalize os atos deles. Mas essa sociedade aceita essa lei? Ainda não. Mas calma, nós estamos apenas começando a bater nessa tecla. Quando essa geração vier e crescer, eles vão estar prontos para aprovarem essas leis. É ou não é? Vocês estão acordados por que o mundo está acontecendo? E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Mas como que um corpo cheio de trevas vai poder ser sal, vai poder ser luz? Tem como? Irmãos, desculpa falar, mas não adianta você vir aqui só cantar louvor, ouvir a palavra, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Tem uma guerra lá fora. E é engraçado que eles estão vencendo até mesmo dentro do nosso território. Será que a gente entrou em coma e acordou agora só? Todo esse caos tem uma explicação. Por que um pai é capaz de violentar uma filha? Por que um homem é capaz de se esfregar numa mulher num ônibus, num trem, num metrô? Por que nós somos capazes de lermos notícias, como eu li semana passada, que uma mãe tapou a boca da sua filha de 13 anos para que o padrasto pudesse estuprá-la, fazer sexo anal com ela? A menina foi violentada dentro de casa pelo padrasto e a mãe ainda segurou a boca dela para que ela não gritasse. Por que a gente consegue ouvir essas notícias? Por que as coisas chegam onde chegam? Porque todo esse vício pornográfico causa a hipofrontalidade. Hipo, diminuição, menos. Frontalidade por causa do lobo frontal, o córtex pré-frontal. Um neurocirurgião, Donald Hilton, descobriu que consumidores de pornografia sofrem de hipofrontalidade. Até então, a hipofrontalidade era uma causa apenas de AVCs, a pessoa tem um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, ou acidentes, um impacto muito forte no cérebro produzia essa redução do córtex pré-frontal. Mas aí os estudos comprovaram que pessoas viciadas em pornografia também têm a redução do córtex pré-frontal. O que isso significa? Em primeiro lugar, é aqui que existe o planejamento e a organização do comportamento. É aqui também que existe o raciocínio lógico. Vocês já pararam para ver que essa geração é meio lerda nas coisas? Faz o banner da igreja. Hoje é dia 3 de... E a programação começou às... Eu vi o banner da igreja de divulgação. Está tudo lá. Mas sempre tem um para perguntar, que horas vai ser? Não deu tempo de eu atualizar esse slide, mas agora eu tenho a prova social que a minha esposa produziu. Eu sou de São Paulo, morei um tempo em Brasília, para ajudar na implantação do Peer Life no Brasil, depois eu falo sobre isso, e voltei para São Paulo. E aí, para voltar para São Paulo, a gente ia vender algumas coisas. A gente ia vender uma geladeira e um guarda-roupa. E a minha esposa fez um anúncio no Facebook, e ela escreveu em negrito. E ela repetiu 10 vezes, eu não estou brincando, ela repetiu 10 vezes. Não respondo informações pelo comentário, envie um direct. E escreveu 10 vezes em negrito. O que começou a acontecer quando postamos a imagem?
As pessoas estavam perguntando aonde? Nos comentários. Elas são cegas? Não. Aí pior foi a outra pessoa. Dá para mandar uma foto do fogão? Que fogão? É uma geladeira e um guarda-roupa. Aonde está o fogão? Além de não ler as 10 vezes em negrito, não respondo pelo comentário, e ainda no comentário pergunta do fogão. Irmão, eu não posso generalizar, mas é 90% de chance de ser um viciado em pornografia e masturbação. Porque ele perde o raciocínio lógico. É aqui que a gente tem o raciocínio lógico. Eu conheci um rapaz, ele foi reprovado no psicotécnico para tirar a carteira de motorista. Eu não sei como é aqui no Paraná, mas em São Paulo, o psicotécnico, eles te dão um caderno e tem um burro desenhado no caderno e está assim, o burro está sem o rabo. Aí está escrito assim no caderno, qual a parte que falta no animal? Aí tem as figuras, a cabeça, a pata ou o rabo. Isso é o psicotécnico, para ver se você não é doido. E o rapaz foi reprovado. Vocês estão dando risada, mas é coisa séria. Meu Deus! Você quer uma explicação? O córtex pré-frontal está diminuindo. Quem é o cabeça do lar, que a Bíblia diz? Quem? A Juliana falou que a maioria dos casos, homossexualidade, 10 entre 10 homens, é porque não teve a presença do? Cadê o pai? Sofrendo de hipofrontalidade, está lá mergulhado no pecado sexual. Ele deixou de ser o cabeça da casa faz tempo. Ele consegue tomar alguma decisão? Não. Ele é extremamente inseguro e indeciso. Não consegue tomar decisões. Ele consegue se manter no emprego bom? Não, porque ele é um profissional extremamente limitado. Porque as suas capacidades cognitivas foram alteradas. Sabe quantas carteiras de trabalho eu tenho? 3. Primeiro, porque eu não suportava desaforo e pedia a demissão. Viciado em pornografia não suporta desaforo. Ele é um amante de si mesmo. Eu não posso falar alto com viciado em pornografia. Não pode contrariar, senão ele fica de beicinho. Alguém aí já viu algum vídeo meu no Instagram do Vida Pura? Os meninos fazem questão de fazer uns cortes lá. Ontem mesmo soltaram um lá. Eu falei, meu Deus, eu vou dar palestra. Eles soltaram logo esse vídeo. Eu estou lá, esbravejando. E aí eu gosto dos comentários. Porque ou chega os homens arrependidos, ou chega os homens mimizentos. Como você fala desse jeito? Onde já se viu? Irmão, o que você está fazendo? Você tem 3 filhos em casa. Larga a sua esposa em casa para fazer sexo oral com outro homem no banheiro do shopping. E você vem falar para mim que não suporta ouvir uma mensagem dessa? Vocês estão entendendo? 3 filhos pequenos em casa, a mulher se matando e o cara está lá fazendo sexo oral em outro homem no shopping do banheiro. Aí vem questionar o jeito que eu estou falando. É para você mesmo que eu estou falando. Estou falando duro para você. Mas por que você não suporta a mensagem? Não pode ser contrariado jamais na vida. Não pode ser confrontado jamais. Vocês sabem por que eu estou aqui hoje? Porque com 24 anos de idade, eu falei, eu não aguento mais ser um hipócrita. Eu toco no louvor, eu prego na igreja, eu me masturbo todo dia, eu assisto pornografia todo dia, e eu tenho uma namorada que eu faço sexo com ela toda vez que eu tenho oportunidade, nem crente ela é. Eu não aguento mais ser esse hipócrita. E aí eu liguei o computador, estava lá no YouTube caçando alguma coisa, de repente apareceu assim, pregação chocante. Paul Washer. Quem é esse cara? Eu cliquei. Quando eu cliquei e assisti aquele sermão, eu terminei no chão, ajoelhado com a cara no chão, falando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu levantei dali e fui procurar ajuda. Eu só despertei do pecado, porque um dia um homem pregou um sermão duríssimo, que entrou no meu coração que nem uma faca, e eu vi o meu pecado diante de Deus, e Ele é santo. E aí eu corri pedir ajuda, isso há 12 anos atrás.
Eu estou há 12 anos estudando e caminhando em liberdade, como a gente fala no Vida Pura. Porque a palavra veio que nem uma faca em mim. Agora eu tenho que olhar para um homem, meu irmão, você é a vítima, né? Poxa, seus filhos em casa, eu sei que é inevitável ir lá fazer sexo oral em outros homens, né? É verdade. Poxa, eu tenho tanta dó de você. Qual é o tamanho do pecador, o ego? O ego do pecador sexual é que tamanho? Gigantesco. E eu vou afofar o ego dele? Eu não. Hipofrontalidade. Agora preste atenção no que eu vou dizer. A hipofrontalidade causa um mal pior. É na região do córtex pré-frontal que existe o que eles chamam de controle inibitório. O que é esse controle inibitório? É o sistema de frenagem. O que é o sistema de frenagem? É a sua moral. É aqui que dá a região da moral. Porque vocês já pararam para observar que mesmo as pessoas aí fora que não são cristãs têm padrões morais? O ímpio sabe que o adultério não é bom. Ele pode não chamar de pecado, mas ele sabe que não é o certo, não é verdade? Como que ele tem isso dentro dele? Controle inibitório que Deus colocou em todo ser humano. O padrão moral não depende apenas do cristianismo, mas ele já vem enraizado em você, é que o pecado vai destruindo tudo. E ele se concentra de fato nessa região do córtex pré-frontal. Uma vez que o córtex diminui, o que acontece com o padrão moral? O que acontece com o freio? Não tem freio, vai embora. E isso explica que o pecado sexual não tem limite. Então hoje eu estou lidando com homens que são capazes de abusar das próprias filhas. Só que vai vir uma nova geração que com 15, 16 anos já vai fazer coisa pior. Porque desde os 7 está aqui consumindo pornografia. Vocês leem as notícias? Vocês sabem quantos bebês morreram por causa de estupro em 2021? Quando você vê o caso que explode nacionalmente de uma menina violentada que chegou a óbito, quantos casos iguais existem no Brasil? A Juliana Traí trabalha na secretaria, no Ministério da Damares. Eu imagino as coisas que o setor específico lá deve receber de abuso infantil. As atrocidades que fazem com as nossas crianças. Eu cheguei numa igreja uma vez e lá a irmã já me abordou na hora, falou assim: pastor, eu tenho um problema aqui. O que foi? Eu sei da história do avô que abusou do neto de 1 ano de idade e esse menino morreu e eu não sei o que fazer. Aonde o avô introduziu o pênis num menino de 1 ano de idade e esse menino morreu? Isso choca você? Eu vou provar que não, porque quando tudo isso acabar, você vai voltar para sua casa, para o seu comodismo. E você não vai mover um dedo para fazer nada. Que indignação é essa que você sente e passa em meia hora? Eu sou pai. Eu tenho uma filha de 3 anos. E quase todo dia eu tenho que conversar com um cara que fala para mim que tem desejo por criança. E sabe qual é o mais louco? Eu não quero matar esse cara. A gente deu um curso para líderes, que vocês podem fazer, está gravado, por sinal, né? E eu contei a história de um homem lá na minha última aula, e das atrocidades que ele já fez. É um homem que já comeu até carne humana para tentar sentir prazer. É um homem que tem o contato de pessoas que tem vídeos reais de abuso sexual de bebês. O que dá vontade de fazer com esse cara? Dá vontade de matar, não dá? Mas se Deus está tendo compaixão dele para que a alma dele se salve, quem sou eu para ir lá e matar ele? Sabe o que eu falei para ele? Eu falei: o dia que a gente se conhecer pessoalmente,
porque agora ele já está avançado no processo. Você vai pegar a minha filha no colo. Quando eu falei isso para ele, ele falou, o quê? Você faria isso? Eu falei, sim, hoje eu te conheço. Você já está caminhando comigo há tanto tempo. Quando eu falei isso, esse homem não parava de chorar mais. Ele sentiu o amor de Deus pela vida dele. E quando a gente se conhecer pessoalmente, porque eu sei que a gente vai, ele vai pegar a minha filha. Eu quero que a sua indignação seja no lugar certo. Que você sinta, mas que você use da maneira correta. Que você entenda o problema e fale, eu quero ajudar. Por que eu estou aqui? Pecado sexual. Por que a Juliana está aqui? Pecado sexual. Mas cadê aqueles que nunca viveram o pecado sexual para se levantar e falar também sobre o assunto? Onde vocês estão? Vocês estão aqui? Você que está aqui, olha, eu não tenho problema com nada disso. Nem sei porque eu vim. Ou você não tem nenhum problema com isso, mas está sentindo tudo isso e falando, eu posso ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu fui pedir ajuda na igreja, há 12 anos atrás, era meio que um negócio secreto, para a notícia não vazar. E lógico, a gente tem que preservar mesmo, é bíblico. A disciplina tem que começar ali, só com quem precisa saber da história. Mas vocês sabem que na igreja nem tudo dá para esconder, né? O que aconteceu quando a nossa história passou a ser do conhecimento dos irmãos? O que os irmãos fizeram? Esses aí nunca me enganaram. Tudo sem vergonha, sempre foram. Agora eu entendi. Quando as pessoas que estão em adultério vierem confessar os seus pecados aqui, você que vai ficar sentado aí, não estou falando necessariamente hoje, mas as pessoas que forem procurar ajuda, e você ficar sabendo de alguma coisa, você vai fechar a sua boca e vai ajudar, nem que seja orando, ou vai ser mais um para espalhar a história? Por que as pessoas vêm para mim e falam, eu não confio em ninguém na minha igreja? Por isso. A indignação tem que estar no lugar certo. De você ser um instrumento de Deus, porque Deus está esperando pacientemente para que aquele pedófilo se arrependa, e você quer passar a faca no pescoço dele. Só que você é pecador também. Você está se masturbando na mesma história. Ele está lá na frente abusando e você está na mesma estrada. Só que você está aqui vendo pornografia e se masturbando. Ó, o pedófilo, vamos matar. É melhor matar quem está com o pecado em evidência, né? Porque enquanto eu olho o pecado dele, eu sento em cima do meu. Aí ninguém olha para mim. E eu continuo sendo o mesmo hipócrita de sempre. Deixa que o Felipe fique aí nos holofotes. Vocês estão entendendo? Como está o cérebro dessa pessoa, então? Novos caminhos neurais, por causa do excesso de dopaminas, todos armazenados no sistema de recompensa cerebral. Então, tudo contrariado na vida dele, ele vai recorrer à pornografia e masturbação. Só libera ocitocina para o pecado, nunca para o cônjuge, nem é casado ainda muitas vezes, nunca vai liberar para o cônjuge, já vai entrar todo deformado no casamento. Sofre de reflexo condicionado, para onde olha e enxerga sexo, por causa de tanta cena pornô que já viu na vida, tanto ambiente, tanto elemento que o cérebro já gravou e associou, e ainda tem uma redução do córtex pré-frontal, que se chama hipofrontalidade. Tá fácil recuperar essa pessoa? Sim ou não? E aí vem o último problema. Que tem o nome de dissonância cognitiva. Sabe o que significa dissonância cognitiva? Eu vou explicar bem simples. Eu vim aqui, a Juliana veio aqui e falou tudo isso para vocês. Aí vocês ouviram. Aí, vai vir o João das Couves e vai falar tudo o que vocês querem ouvir. Em quem vocês vão acreditar?
Aí, os jovenzinhos vão assistir o canal do Felipe Neto. E vai olhar assim, nossa, mas o Felipe Neto tem trocentos milhões de seguidores. É ele que está certo. É ele que está certo. Isso tem um nome, dissonância cognitiva. É quando você ouve a verdade e rejeita, porque existem outras pessoas falando a mentira, mas é justamente o que você quer ouvir. A Bíblia fala sobre isso? 2 Timóteo 4, versículo 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. O que a ciência chama de dissonância cognitiva, a Bíblia já fala há muito tempo sobre sentir coceira nos ouvidos. Você vem, participa do seminário, você está afundado no pecado, mas aí você lembra que fulano falou que não tem nada a ver. Acho que é fulano que está certo mesmo. Mas jovens, vocês ouvem o pai e a mãe de vocês? Não, né? Seu pai não sabe nada, ele é um velho doido. Quem sabe é o youtuber que você assiste todo dia, né? Aquele canalha. É ele que põe comida na sua mesa, né? É ele que põe as roupinhas no seu corpo. Não é? Não é o youtuber que te veste, que te dá um teto, que te dá comida, que paga os seus gostos? É ele, né? Não é seu pai, aquele trouxa que tem que trabalhar para sustentar você, para você olhar na cara dele e falar, você é um besta. Vocês já repararam como, eu tenho 36 anos quase, vou fazer em outubro. Eu olho para minha mãe e vejo o relacionamento que ela teve com os meus avós. Quem tem mais de 50 anos aqui? Se vocês falassem um A para o pai de vocês, o que acontecia? A minha mãe, e eu vendo o relacionamento da minha mãe com os meus avós, e vendo o meu relacionamento com ela, eu não chego nem perto. Por que eu sempre fui tão mal educado? E ela sempre tratou os meus avós com honra? Porque a minha cabeça já estava lotada dessas coisas. É uma geração que não tem amor pela família, não respeita pai e mãe. Isso só tende a piorar. E vocês acabaram de saber por quê. Minha mãe não teve essa carga pornô na cabeça. E ela honra os meus avós. Honrava, né? Eles já faleceram. Eu não honrava. Honra teu pai e tua mãe para quê? Se prolonguem seus dias de vida. Irmãos. Você pode desconhecer o que a palavra diz. Mas se um índio que não conhece a lei da gravidade pular de um prédio, ele vai cair. Você pode não saber o que está escrito aqui, mas isso aqui é a verdade e vai exercer poder na sua vida. Amém? Conseguem perceber a treta toda? Isso é só o cérebro sem falar do pecado. Pecado gera morte. Tá, beleza, você veio aí, falou esse monte de coisa. Como que a gente se livra desse problema? E agora, o cérebro é desse jeito. Entendi. O que fazer com esse cérebro agora? Nós trabalhamos o que nós chamamos de processo de renovação da mente, baseados em Romanos capítulo 12, versículo 2. O Vida Pura tem um programa de restauração que nós chamamos de programa de renovação da mente. O que eu preciso fazer com essa pessoa? Arrancar os caminhos neurais que a pornografia e a masturbação criaram no cérebro? Não. Não é arrancar, é substituir. O impuro pelo puro. É lavar a pessoa de dentro para fora.
Vocês já viram algo falando sobre lavar alguém de dentro para fora? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, vai falar da responsabilidade do marido amar a esposa como Cristo ama a igreja, e diz lá que Cristo está lavando a sua igreja de dentro para fora através da sua palavra. Então olha só que interessante, existe um método aonde eu posso pegar os caminhos neurais criados pela pornografia e substituir por caminhos neurais puros. E é tão impressionante que, por causa do pecado, o pecado gera morte, mas o mesmo método vai pegar e trazer vida espiritual para essa pessoa também. Então, todo o nosso programa é um programa de aconselhamento bíblico. Nós temos um estudo devocional com duração de 6 meses, para você fazer todos os dias, que vai ao mesmo tempo exercitar o seu cérebro e a sua vida espiritual. Ah, então depois de 6 meses eu era o pedófilo, virei Gabriel, o anjo. Não falei isso. Falei que dependendo do caso, depois de 6 meses, você vai ter tirado pelo menos o nariz assim da lama. E vai estar respirando que Jesus é bom. E vai estar amando menos a si mesmo e mais a Jesus. E aí você vai fazer 6 meses, tudo de novo. E aí você vai começar a colher outros frutos. Então existe um caminho de restauração, que para nós é um caminho muito bem definido, porque eu não estou dizendo assim, olha, esse é o caminho da restauração. Eu estou dizendo, esse aqui é o caminho da restauração. Venham pelo mesmo caminho que eu vim, que tantos outros vieram e que estão testemunhando hoje. Mas o problema não sou eu, é o meu marido, eu sou a esposa ferida. É para você também. Nós cuidamos das esposas também feridas. Mas o problema não é para mim, é para o meu filho. Pois é para você entrar e fazer com o seu filho mesmo. Acho que 2 semanas atrás, a gente tem uma reunião online toda segunda-feira, 9h da noite, dos alunos, e a mãe de um deles falou lá, olha, meu filho tem 13 anos, e esse foi o melhor investimento que eu fiz na vida do meu filho. Como ele tem mudado. O desempenho escolar dele melhorou demais. O cérebro voltando ao normal. Falei, que bênção, irmã. Graças a Deus pela vida do seu filho. Pais que assumem responsabilidades pelos filhos. Se você tem um filho menor e ele tem problema, você vai ter que vir com ele para Vida Pura. Não vai mandar ele para nós não, viu? Não é creche. A responsabilidade é sua, não é minha. Vai aprender e vai fazer junto com ele. E se você é uma esposa, também. Nós temos ajuda para você. Eu vou fazer 2 momentos agora, enquanto isso. O grupo de louvor pode se preparar aqui? Posso fazer essa... Não sei se estava programado, mas vou... cara, pode? Então o grupo vai se preparar. E você vai pegar seu celular aí agora. Mas sem perder a conexão. Pega seu celular, todo mundo, pega todo mundo. Para não constranger ninguém, todo mundo vai pregar. Irmão, o número está aí? Está lá? No último? Pode ir direto para o... Como que vai direto para o último? Que se eu ficar passando um por um aqui, vai acabar com a surpresa. Aí, esse é o nosso telefone. Está todo mundo com o celular na mão. Tira uma foto, anota. Mesmo que você não queira. Porque o irmão está do seu lado, às vezes quer, e ele está com vergonha. Pô, eu vou pegar o número dos caras aqui. Caramba, velho. Minha mãe está do meu lado aqui, velho. Vai, mãe, tira a foto também. Não constrange seu filho. Isso aí não é para encurtar caminho, tá? Porque o nosso plano é que a igreja ofereça ajuda local. Mas isso vai ser um processo. Enquanto isso, você pode encontrar ajuda conosco. Só mandar uma mensagem lá que você vai saber. Tem programa de restauração, tem aconselhamento individual, aconselhamento para casal. Hoje nós temos uma equipe, para a glória de Deus, para atender as pessoas. Tudo bem? Eu?
Eu que estou atrapalhando. Você vê que eu não sei vender nada, né? A gente não sabe vender nada, velho. Calma, você vai falar. Sair da frente. Você falou em vender, vai ter que pagar. Ué, seu celular foi de graça? Sua internet é de graça? Se o veículo do seu pecado não é de graça, por que a ajuda tem que ser? Eu não ajudo o pecador sexual de graça. Mentira, eu ajudo. Nós temos projetos missionários. Mas eu ajudo quem não pode mesmo. Se você tem uma roupinha aí bonitinha, eu já vi que você pode, porque é muito barato, né? É só um valor para você se esforçar. Porque eu fiquei 5 anos trabalhando de graça. Sabe o que eu consegui? Sabe o que eu consegui com 5 anos trabalhando de graça? Vou mostrar para vocês. Pior é a Juliana, que está tomando remédio todo dia aí. Primeira coisa que fez quando chegou ontem foi ir numa farmácia. Vocês dão risada, mas está custando a nossa alma esse negócio. Só que existe um detalhe. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Então eu quero que você feche seus olhos agora aí. E eu vou fazer 2 orações. A primeira é para que Deus levante trabalhadores nessa igreja. Não dá mais para depender da Juliana, do Felipe, não dá. Não dá. A gente precisa multiplicar esse trabalho. E eu vou clamar a Deus para que Deus desperte no seu coração. Felipe, mas eu sou o pior dos pecadores. Não tem problema, eu também. Eu já fiz coisas que eu jamais deveria ter feito. E Deus quer te levantar como um trabalhador nisso também. Eu costumo dizer que a vergonha do meu passado, Deus transformou em testemunho para a glória dele. E pode fazer isso com você também. Então, nesse primeiro momento, eu quero orar só por isso, para que Deus desperte trabalhadores nessa igreja. Pai, nós estamos aqui, Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo. A seara é gigantesca. Nós já não damos conta mais, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, que nós não podemos retroceder agora. Tem misericórdia, Senhor, e envia novos trabalhadores, como diz a Tua palavra. Pai, o Senhor colocou no coração dos líderes desta igreja um seminário como esse. Um seminário que está trazendo conscientização, está trazendo respostas, trazendo luz para o problema e também solução. É preciso viver processos para sair do pecado sexual. E para viver esses processos nós precisamos de pessoas. Pessoas que estejam dispostas a doar o coração primeiro para Ti, Senhor. Para que o Senhor tire todo o preconceito, todo o achismo, toda forma de imediatismo, porque nós vamos precisar caminhar com essas pessoas algum tempo. E os líderes, os irmãos, isso é cristianismo, Pai, é ser irmão, é servir o próximo. Precisam ser pessoas conscientes de que, olha, talvez você tenha cometido barbaridades, mas eu não vou ser o que vai te apedrejar, mas você é aquele que vou estender a mão para que você vai levantar. Oh Deus, famílias quase sendo desfeitas, Pai, só precisam de um acolhimento, de uma ajuda específica que está se revelando agora neste lugar, Senhor. Não deixe que as pessoas, mas como que eu vou falar do jeito que você fala, do jeito que a Juliana fala? Eu não tenho esse conhecimento. Mas lá atrás, quando nós recebemos ajuda, as pessoas que estavam conosco também não tinham. Não é isso que depende de um coração sincero, entregue, pronto a amar e a aprender, e Deus vai capacitando e fazendo o resto. Levanta, Pai, aqueles que têm o coração em chamas para o Teu reino, para a Tua glória, para o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora
agora você vai ficar em pé no seu lugar. E o grupo de louvor vai... Pode dar para apagar essas luzes aqui da frente? Por favor. Fica com o seu olho fechado aí que a gente vai orar de novo. Aí eu vou convidar os pastores, as pastoras, os líderes da igreja para vir aqui na frente junto comigo. Eu vou estar aqui com a Juliana também. Apaga essa aqui, irmão. Tem bem um holofote aqui, ó, em quem vai vir aqui na frente. Aí, obrigado. E você está de olho fechado aí. Mas tudo que eu queria há 12 anos atrás era que alguém tivesse coragem de vir aqui na frente e falar: vem quem está cansado de sofrer. Só para eu ganhar um abraço e uma oração ali. Não é o abraço e a oração que vai mudar a sua vida por completo, mas é o que vai começar a transformar você. Eu quero orar junto com você. Eu quero te dar um abraço. O seu pecado não fede para mim. Pelo contrário, ele tem um cheiro suave do Espírito Santo te convencendo e te trazendo para um lugar de arrependimento. Então você não precisa ter vergonha de nada. Se a igreja está abrindo as portas para um seminário como esse, é porque os líderes estão prontos para te acolher e começar a trabalhar na sua vida. Mas a primeira máscara que precisa cair é a máscara da hipocrisia. É você falar para Deus: olha, dane-se quem está do meu lado, o que as pessoas acham ou pensam. Eu só quero o Senhor, eu quero a minha vida entregue no teu altar. Eu não aguento mais essa vida que eu levo. Hoje eu quero dar um passo de restauração. E eu não vou deixar essa oportunidade passar. O grupo de louvor vai cantar. Nós vamos estar aqui na frente orando para que você venha e receba uma oração, um abraço, e que hoje comece a ser um marco na sua vida. E eu não vou te abandonar. Se você quiser, você pode me mandar uma mensagem e a gente vai caminhar. Amém? E se você ficar no seu lugar, você vai estender as suas mãos e vai interceder por essas pessoas e vai falar assim: Deus, me ajuda a amar essas pessoas. Me ajuda a ser um instrumento da vida dessas pessoas. Me ajuda a ser um instrumento de restauração de casamentos, de restauração das dores do abuso, de restauração, Senhor. Deus, aqui estão seus filhos e Tu conheces o coração de cada um deles. Que nessa hora o Teu Espírito Santo mova pessoas para amar outros e quebrantar o coração de outros, para a glória do Teu nome, Senhor. Um começo de uma transformação, de uma novidade de vida, e que eles façam obras maiores